Olá, meus irmãos. Estamos chegando por aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus falando sobre intercessão. O tema dessa mensagem vai ser: você já intercedeu por alguém? É a grande pergunta. Você já intercedeu, orou por alguém, se colocou no lugar de alguém para interceder por essa pessoa, para orar por essa pessoa? Livro de Daniel, capítulo 9, versículo de número 3, diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, com rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Eu gostaria de, nesse estudo de intercessão, falar sobre intercessão, que você ouvisse e prestasse bem atenção que às vezes Deus nos chama para interceder por alguém. E pode-se definir a intercessão com a oração contrita e reverente, com fé, com perseverança, mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa. Pode ser de uma pessoa ou várias pessoas que extremamente estão necessitando de uma intervenção divina, intervenção de Deus. E a oração de Daniel, no capítulo 9, é uma oração intercessória, pois ele ora contritamente, com o coração contrito, em favor da restauração de Jerusalém e de todo o povo de Israel. Olha só, eles orava contritamente em favor da restauração de uma cidade, que era Jerusalém, e de uma nação, que era Israel. Ou seja, a Bíblia nos fala da intercessão também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo e de numerosos santos, numerosos homens e mulheres do Antigo e Novo Testamento. A Bíblia traz muitos relatos para a gente. E nesse primeiro ponto de intercessão, eu quero falar sobre a intercessão de Jesus Cristo, a intercessão do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os quais ele veio buscar e salvar. Lucas 19, versículo 10. Chorou, quebrantado por causa da indiferença da cidade de Jerusalém. Mesmo capítulo 19 de Lucas, versículo 41. Ele orava pelos seus discípulos, tanto individualmente, conforme a gente vê em Lucas 22, versículo 32, como pelo grupo todo, João 17, versículo 6 até o 26. Ele orou até por seus inimigos, quando estava pendurado lá na cruz, Lucas 23, 34. Então, nessa intercessão de Cristo e do Espírito Santo, em primeiro lugar, a gente vê o Senhor Jesus intercedendo. Em segundo lugar, um aspecto permanente no ministério atual de Cristo é o de interceder pelos crentes diante do trono de Deus. Romanos 8,34, Hebreus 7,25, 9,24, 7,25. E João refere-se a Jesus como um advogado para com o Pai. Como um advogado para com o Pai. 1 João 2,1. Lá diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quer dizer, ele nos defende com o seu sacrifício, porque ele é propiciação não só pelos meus pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então ele intercede por nós diante do Pai. A intercessão de Cristo
é essencial à nossa salvação. Isaías 53, 12. E sem a sua graça, misericórdia e ajuda, que recebemos mediante a sua intercessão, nós nos desviaríamos de Deus e voltaríamos à escravidão do pecado. Só estamos aonde estamos por causa da intercessão do Senhor Jesus Cristo por nós. Terceiro lugar, o Espírito Santo também está empenhado na intercessão. E Paulo declara: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O Espírito Santo, através do Espírito do crente, intercede segundo Deus. Romanos 8, 27. Portanto, Cristo intercede pelo crente no céu, lá no céu, ao lado direito do Pai. E o Espírito Santo intercede dentro do crente na terra. Isso é tremendo. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar. A intercessão do crente, e a Bíblia se refere constantemente às orações intercessórias do crente e registra numerosos exemplos de orações notáveis e poderosas. Primeiro, no Antigo Testamento, os líderes do povo de Deus, tais como os reis, profetas, sacerdotes, deviam ser exemplos na oração intercessória em prol da nação. Exemplos marcantes de intercessão no Antigo Testamento são as orações de Abraão em favor de Ismael, Gênesis 17, 18, em favor de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, do versículo 23 ao 32, as orações de Davi em favor de seus filhos, 2 Samuel 12, 16 e 1 Crônicas 29, 19, e as de Jó em favor também dos seus filhos, João 5. Olha a importância da oração do pai pelos seus filhos. Na vida de Moisés, temos o exemplo supremo, no Antigo Testamento, quanto ao poder da oração intercessória. Em várias ocasiões, ele orou intensamente para Deus alterar a sua vontade, mesmo depois de o Senhor declarar-lhe aquilo que ele já resolveu ou resolver executar. Por exemplo, quando os israelitas se rebelaram e se recusaram a entrar em Canaã, Deus falou a Moisés que iria destruí-los e fazer de Moisés uma nação maior. Números 14, do 1 ao 12. E Moisés, então, levou o assunto ao Senhor em oração e implorou em favor dos israelitas. Números 14, versículo 13 e 19. No fim de sua oração, Deus lhe disse: conforme a tua palavra lhe perdoei. Olha que tremendo isso, gente. Moisés vai, intercede pelo povo e diz Deus para Moisés: conforme a tua palavra lhe perdoei. Números 14 e 20. Dá para ver também Êxodo 32, do versículo 11 ao 14. Numa outra oportunidade a gente vai falar sobre, trazer um estudo sobre oração eficaz. Então, nesses assuntos, a gente vê que a intercessão ela é bastante importante. Porque às vezes Deus julga uma pessoa, só que Deus não faz nada sem avisar os seus profetas, aos seus amigos, aos seus filhos. E muitas vezes Deus chama para a gente interceder por alguém, porque já há um juízo sobre aquela pessoa, e quando a gente está orando e a gente pede, Deus perdoa essa pessoa, dá uma oportunidade para ela. Isso aconteceu na minha família. Um irmão meu, que estava, bem dizer, condenado à morte, já estava morto. Aí, naquela mesma hora, eu intercedi, orei por ele e disse: Senhor, dá uma oportunidade para o meu irmão mais uma vez. E ali, naquela hora, eu ouvi o Senhor dizer: eu darei, eu darei. E ele está vivo, graças a Deus. Enquanto que os médicos diziam que ele teria mais alguns dias, o Senhor deu mais uma oportunidade para ele viver. E já se passou meses, graças a Deus,
o Senhor colocou a sua mão misericordiosa. Então, outros poderosos intercessores do Antigo Testamento são Elias, 1 Reis 18, versículo 21 até o 26, e Tiago 5,16, consta isso, até o versículo 18. Outro poderoso intercessor do Antigo Testamento é Daniel, que a gente está vendo aqui na Daniel 9,2, até o versículo 23, a gente vê a intercessão de Daniel por Jerusalém e por Israel. A gente vê também a intercessão de Neemias pela restauração dos muros de Jerusalém, em Neemias, no capítulo 1, do versículo 3 até ao versículo 11. Então, a intercessão do crente no Novo Testamento apresenta mais exemplos ainda de oração intercessórias. Os evangelhos registram como os pais e outras pessoas intercediam com Jesus em favor dos seus entes queridos. Os pais rogavam a Jesus para que curasse seus filhos doentes. Conforme a gente vê um relato em Marcos 5, versículo 22 até o 43, em João 4, do versículo 47 e 53. E um grupo de mães também pediu que Jesus abençoasse seus filhos. Isso está relatado em Marcos 10, 13. E certo homem de posição implorou, pedindo a cura de seu servo. Isso está registrado em Mateus 8, versículos 6 ao 13. E a mãe de Tiago e João intercedeu diante de Jesus em favor deles, conforme diz o relato de Mateus 20, versículo 20 e 21. Em terceiro lugar, a igreja do Novo Testamento intercedia constantemente pelos fiéis. Por exemplo, a igreja de Jerusalém reuniu-se a fim de orar pela libertação de Pedro da prisão. E o que aconteceu? Deus não mandou o anjo, foi lá e tirou Pedro da prisão. Atos 12, versículos 5 e 12. O poder da oração intercessória é tremendo, gente. A igreja de Antioquia orou pelo êxito no ministério de Barnabé e de Paulo. Atos 13, versículo 3. Tiago ordena expressamente que os presbíteros da igreja orem pelos enfermos. Tiago 5,14. E que todos os cristãos orem uns pelos outros. Conforme a gente vê, Tiago 5,16 está registrado isso, Hebreus 13, versículo 18 e 19. E Paulo vai mais além e pede que se faça oração em favor de todos, inclusive das autoridades. 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 3. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo, quanto à intercessão, merece uma menção especial. Em muitas das suas epístolas, das suas cartas, ele discorre a respeito de suas próprias orações em favor de várias igrejas, em favor de vários indivíduos. Exemplo que a gente pode ver em Romanos, quando ele escreve na sua carta, Romanos 1, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 13, versículo 7. Filipenses 1, 4 até o 11. Colossenses 1, 3. Depois do versículo 9 até o 12. Depois pela igreja de Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 e 3, a segunda carta também que ele escreveu a Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Para Timóteo, em 2 Timóteo 1, 3. Para Filemão, em Filemão 4, 6. Ou seja, no versículo 4 até o 6, porque só tem um capítulo. Então, vez por outra, fala das suas orações intercessórias, exemplo que a gente vê lá em Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Essa oração, quantas vezes eu já fiz essa oração, muitas e muitas vezes, essa oração que Paulo fez pela igreja de Éfeso, eu fazia pela igreja quando residia aqui em Juí, servia a Deus ali na Batista Independente, lá na Batista Brasileira de Catripe, eu fazia muitas vezes essa oração, ou em casa mesmo. Outra oração também que está registrada lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 19, para que haja fortalecimento da nossa vida, está lá. São orações que a gente pode fazer. 1 Tessalonicenses 3, versículo 11 ao 13 também. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo pede
as orações das igrejas por ele. Pois sabe que somente através dessas orações é que o seu ministério terá plena eficácia. Ele pediu oração em Romanos, pediu lá no capítulo 15, versículo 30 até 32, pediu para que os irmãos que estavam lá em Roma orassem por ele, que ele pediu à igreja de Corinto que orasse por ele em 2 Coríntios 1:11. Pediu aos irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso também, no capítulo 6, versículo 18 ao 20. Pediu à igreja de Filipos, aos filipenses, no capítulo 1, versículo 19. Pediu à igreja de Colossos, no capítulo 4, versículo 3 e 4, para que me seja dada a palavra, quando surgir uma oportunidade, seja me dada a palavra. Ele pediu para a igreja também de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, orai sem cessar. A nossa vida deve ser uma vida de oração. Não precisa ter um lugar exato, não precisa ter uma hora marcada. Não, é importante ter essa oração coletiva, como a igreja primitiva fez quando oraram pelo apóstolo Pedro, que estava preso na prisão, para que ele fosse livre. O Senhor recebeu a oração intercessória deles e foi lá e livrou Pedro da prisão. Só que a gente, muitas vezes, quando fala assim, orar sem cessar, não tem como você ficar, muitas vezes, por dizer, 24 horas lá na igreja, ou né, ir de madrugada. Às vezes Deus chama você de madrugada, um horário, para você estar intercedendo, estar orando. Então, quando eu recebi a notícia que o meu irmão estava entre a vida e a morte, quando eu recebi da minha sobrinha, naquela mesma hora, eu aprendi. Aprendi agora, como dizer, há pouco tempo, porque antes a gente achava que precisava ir lá no monte, que precisava ir lá no templo, né? E hoje a gente sabe que a adoração é em espírito e em verdade, não tem aqui ou agora lá. É você aí onde que você está, o Deus chamar e dizer, intercede por fulano, ora por fulano. Na mesma hora você pode formalizar ali um pensamento, um murmúrio, como diz, não é uma murmuração, mas é uma palavra, um gemido. E a gente ora, Senhor, como eu fiz, Senhor, na mesma hora de Senhor, pensei no meu interior, no meu pensamento de Senhor, dá uma oportunidade para o meu irmão. E o Senhor, na mesma hora, respondeu dentro do meu espírito, com o Espírito Santo, eu darei. É assim. Assim como a igreja orava pelo apóstolo, sim, aí temos a igreja quando se reúne, orar um pelos outros e orar por aqueles pedidos de oração. Agora falando sobre os propósitos da oração intercessória. Nas numerosas intercessões, nas orações intercessórias da Bíblia, os santos de Deus intercediam para que Deus sustasse o seu juízo, conforme a gente viu em Gênesis 18, versículo 23 até o 32. A gente viu quando Abraão ora, quando Deus disse, nós descemos, vemos conferir o pecado de Sodoma e Gomorra. Aí quem entra em oração é Abraão, para, se tivesse 10 justos lá, Deus não ia destruir a cidade. Olha só, ontem até conversava, eu estou gravando hoje no dia 9, essa palavra, dia 9 de setembro de 2023, agora de manhã, 9 horas da manhã, já estou desde antes aqui gravando. E ontem, num encontro, numa reunião celular, eu conversava com o irmão, porque agora aqui no Rio Grande do Sul deu aí alguns temporais, chuva, muita chuva, e algumas cidades foram, como é que eu vou dizer, foram arrasadas. E eu disse para ele, assim como foram nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. E nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul é um estado que mais cresce religiões ocultas, do ocultismo das trevas. É um estado que mais cresce a bruxaria, a feitiçaria, a macumbaria, o espiritismo, essas coisas. E isso vai contaminando a terra. E o Senhor, nesses dias aí, eu estava estudando sobre essas cidades que foram atingidas, são cidades que
tem crescido muito as religiões idólatras, que contaminam a terra. E aí, muitas vezes, Deus traz um juízo. E aí eu disse para esse irmão que tem os filhos dele lá, é preciso interceder pelos seus filhos para que o Senhor mande os seus anjos lá e tire os seus filhos de lá, porque Deus trouxe juízo sobre esse estado. Essas coisas que estão acontecendo são só o princípio. Assim como Deus julgou Sodoma e Gomorra, se o estado do Rio Grande do Sul, se o Brasil cometer esses pecados, Deus vai trazer o mesmo juízo, porque o pecado cheira mal nas narinas de Deus. E foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Havia uma depravação, uma perversidade tal grande que Deus disse, eu desci e vim conferir o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. E o Senhor, antes de executar esse juízo, disse, eu farei alguma coisa e não vou falar com meu amigo Abraão. E foi lá e falou, e aí Abraão intercedeu pela cidade. E o Senhor disse, se tiver 10 justos, a gente não vai dizer, não tinha 10 justos. Aí Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Foi quando tiraram, né? Os anjos chegaram lá e tiraram a hora. Saiam, vão para as montanhas, não olhem para trás. E aí começou a descer fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra para destruição, por causa do pecado que cheirou mal, repugnante. Da mesma forma foi na arca de Noé. E o Deus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus de Abraão, que destruiu Sodoma e Gomorra, é o nosso mesmo Deus hoje, ele não mudou. Não acho que essas cidades, esses lugares estão cometendo todo tipo de perversidade, de impiedade, de crueldade, não vamos receber o juízo. Uma hora ou outra Deus vai julgar eles, como já está julgando muitas cidades. Só que é interessante que até os crentes não conseguem enxergar, não conseguem ver isso. Que é juízo de Deus. E muitas vezes querem ajudar as pessoas que não querem se ajudar, não querem se arrepender, não querem se converter dos seus pecados, se converter dos seus erros, se arrepender dos seus pecados. Conforme a gente viu aqui antes, eu estava falando de Moisés, que Moisés chegou e disse, Senhor, perdoa esse povo, não destrói essa nação. Se não fosse a oração intercessória de Moisés, Deus ia destruir toda a nação de Israel. Olha, eram mais de 3 milhões, ou até mais, milhões e milhões de pessoas, por causa do pecado. Eles estavam irritando Deus. Sem falar que os costumes pagãos, eles estavam começando a imitar a conduta e os costumes pagãos. Joel 2,17. Então, são numerosas orações intercessórias da Bíblia que santos de Deus, homens de Deus, intercediam para que Deus sustasse, evitasse o seu juízo. E que restaurasse o seu povo, conforme a gente viu em Neemias. Quando Neemias orou, jejuou e pediu para que Deus restaurasse, e Deus restaurou. Daniel, conforme a gente está vendo aqui, também pediu para que Deus restaurasse Jerusalém, Israel, que livrasse as pessoas do perigo, e Deus fez isso, como fez com Pedro. Quando a igreja começou a orar, Deus foi lá e livrou. Da mesma forma, assim, a igreja de Roma, os irmãos, os cristãos que estavam em Roma, quando intercederam também pelo apóstolo Paulo, para que livrasse da boca dos leões. Então a oração intercessória também, para que abençoasse o seu povo, foi o que Moisés fez. Número 6, versículo 24 ao 26, daí temos outros relatos de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 45, o Salmo 126, versículo 6 ao 8, são orações intercessórias para abençoar o povo de Deus. E os intercessores também oravam para que o poder do Espírito Santo viesse sobre os crentes. Isso a gente vê em Atos 17, Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 17, que a gente citou aqui antes, para que alguém fosse curado, conforme 1 Reis 17, versículo 20 ao 23, quando os profetas, o profeta Elias, depois tivemos também o profeta Eliseu,
No Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo, em Atos 28, versículo 8, lá Tiago falando para que a igreja ore em favor dos enfermos, Tiago 5, 14, 16, pelo perdão dos pecados. É uma oração intercessória também, como Esdras fez. E essas orações de Daniel, de Esdras, eu fiz muitas e muitas vezes em favor, às vezes, de cidades, de lugares. Esdras capítulo 9, versículo 5, Daniel, capítulo 9, Atos 7, versículo 60, para Deus dar capacidade também, podemos orar as pessoas que são investidas de autoridade para governarem bem. Isso foi feito, está lá em 1 Crônicas 29, 19, 1 Timóteo 1, 1 e 2. Pelo crescimento na vida cristã, também podemos interceder. Filipenses 1, 9 ao 11, são orações. Essas orações, eu aprendi muitas vezes, pegar essas orações e transformar elas, converter elas para que a gente ore hoje pela igreja, pelo crescimento na nossa vida, por governantes, por pastores, para que sejam capazes. Está lá em 2 Timóteo 1, 3 ao 7. Pela obra missionária, Mateus 9, 38, Efésios 6, 19 e 20. Orar pelos missionários, orar por aqueles que estão no campo, pela salvação do próximo. Conforme está lá o apóstolo Paulo em Romanos 10, versículo 1. E para que os povos também louvem a Deus. Os salmos estão registrando muito isso, o Salmo 67, versículo 3 e 5, é uma razão. E qualquer coisa que a Bíblia revele como a perfeita vontade de Deus para o seu povo, devemos estar orando. Pode ser um motivo apropriado para a oração intercessória. A gente quer trazer um estudo aqui sobre a vontade de Deus, numa outra oportunidade, se Deus permitir, falar sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Então, esses são vários exemplos de propósitos da oração intercessória, e a gente pode também estar intercedendo, usando essas orações que esses homens santos de Deus fizeram para a gente interceder por outras pessoas. Amém? Que Deus lhe abençoe. A minha oração intercessória é para que o Senhor use essa palavra para despertar em você um chamado para a oração intercessória. É muito importante que você esteja orando por alguém que Deus coloque no seu coração, para que Deus esteja livrando essa pessoa, esteja salvando essa pessoa. Eu sou o resultado de uma oração intercessória. A minha irmã, há 30 anos atrás, ela orava por mim, intercedia por mim, e o Senhor foi lá e me salvou. Ele salvou a mim, aí através de mim Deus salvou a minha família toda. Ou seja, através da oração da minha irmã, através das minhas orações também, após o Senhor me alcançar, o Senhor me salvar, o Senhor me escolheu. E aí, quantas e quantas pessoas a gente foi ao caminho intercedendo por essas pessoas. Que Deus lhe dê graça, sabedoria, em nome de Jesus. Até uma próxima estudo da palavra de Deus. Amém? Se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, é muito importante, gente. Deixa o seu like aqui no nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel. Na nossa página no Facebook, também Explosão da Rede Gospel. Deixa lá o seu like, siga-nos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também veja a nossa TV, Explosão da Rede TV.agoranaweb.com.br. Que Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.